Começou. Agora esta chamada está sendo gravada. Então, agora ouvimos a chamada sendo gravada. Bom, vamos começar com o estudo do Livro dos Espíritos. Então, para quem está chegando pela primeira vez, a gente vai disponibilizar as questões que estão nesse livro, o Livro dos Espíritos. Nós estamos trabalhando o livro terceiro, que trata das leis morais, e nós adentramos a lei de igualdade, é o capítulo 9, que fala da lei de igualdade. Hoje nós vamos tratar o tópico que Kardec denominou de desigualdade das aptidões. Está lá no capítulo 9, item 2. E eu sou o Alberto. Tá? Nós estamos nesse modo virtual que nos permite atingir outras pessoas que não só os que estão nas salas hoje, né? E podem a qualquer momento assistir o que se passou aqui. Nosso muito obrigado a todos. Bom, capítulo 9, Kardec ele distribui perguntas e ele faz essa divisão em 7 tópicos. Né? Primeiro, ele fala e faz uma questão sobre a igualdade natural. Né? Se Deus nos cria igualmente iguais ou se houve diferenciação. Né? Hoje nós vamos tratar dessa desigualdade de aptidões, mas ainda ele vai tratar desigualdades sociais, desigualdade das riquezas, prova da riqueza, da miséria, igualdade dos direitos do homem e da mulher, igualdade perante o tudo. Então, ele tenta abarcar, com vários questionamentos, essa ideia de igualdade, né, que essa lei traz. Né, essa lei é repassada, que todos são iguais perante a divindade. Né? Então, como se todos somos iguais, como é que aparecem as desigualdades? Né? Tanto de aptidões, como sociais, como desigualdade na riqueza, de saúde, né? Se somos iguais, fomos criados iguais, Deus tem o mesmo tratamento, como é que a gente pode entender isso sem nos distanciar dessa ideia que somos todos iguais? Né? Então, vamos lá primeiro para o termo, desigualdade de aptidões. Né? A desigualdade, caráter ou condição do que não é igual. Ou seja, a gente vai encontrar situações que não há igualdade, né? Desigualdade de condições, né? De condições, tá? E aptidão, né? A Infopédia vai dizer que é a capacidade de fazer alguma coisa. Eu tenho uma aptidão de fazer algo, né? Eu tenho uma habilidade, capacidade de ou tenho uma habilidade de tocar, de construir, de projetar, né? Então, essa desigualdade nessas habilidades, desigualdade nessas capacidades de fazer alguma coisa. Né? Aptidão é uma coisa, é uma disposição inata, né? Que por desenvolvimento natural, pelo exercício ou pela educação, se torna uma capacidade. Ou seja, algumas pessoas têm mais disposição, é como se trouxesse algo dentro dela, inato, que permite ela desenvolver, né, uma capacidade, uma vocação, né, ou um vício, né? Ou seja, tem uma aptidão para buscar encrenca. Né? Então, desigualdade. Como entender essas desigualdades, né, essas não igualdade nas habilidades? Né? Não igualdade na vocação, não igualdade na capacidade de desenvolvimento. Como entender isso? Né? Então, vamos lá. A psicologia online ele nos dá alguns tipos de aptidões, né? Espírito de adaptação. Algumas pessoas se adaptam ao local, a uma situação com mais facilidade que outras. Resolução de problemas, né? Tem pessoas que você leva um problema que para mim, por exemplo, é grande, a pessoa rapidamente resolve. Ou seja, por que eu não tenho a mesma capacidade de resolução de problema? Motivação. Por que algumas pessoas são muito motivadas e outras não têm motivação nenhuma? Motivação para a vida, motivação para o trabalho, motivação para o estudo, e já outras
anda aos empurrões, né? Tenacidade, né? Ou seja, a pessoa tenaz, insistente, persistente, e já outras, um, um canto de boca já desestimula, né? Orientação, né, ao objetivo. Tem pessoa que é focada, que vai, que quer aquilo, vai atrás, e outras, qualquer obstáculo é motivação para desistir. Resistência ao estresse, né? Tem pessoas que é resistente, quanto mais a situação é corriqueira, veloz, mais corrido, ele se adapta muito bem. E já outras se estressam, né? Trabalha em equipe, tem pessoas que gostam, que têm habilidade, já outras não conseguem trabalhar. Criatividade. Tem criaturas que são muito criativas para a arte, para a música, para a dança, para a política, para tudo, e já a grande maioria não tem essa criatividade. Proatividade, né? Tem pessoas que são ativas, chega, não para, já bota a mão na massa, já outras, se não for mandado, se não disser, se não chamar, não vai. Atenção aos detalhes, né? Tem pessoa perfeccionista, né, que vai fazer, faz bem feito, né, o melhor que dela, e já outra faz de qualquer jeito, né? Flexibilidade, né, para horário, para atender, para aparecer, né? Tenha flexibilidade, seja ela física ou mesmo emotiva, emocional. Resiliência, né? Tem pessoas que resilientes, sofrimento, dor, e ela continua inteira, e já outras desmontam. Liderança, né? Tinha pessoas que lideram com facilidade, já outras não conseguem. Integridade, né? Pessoas são íntegras, a outras já são totalmente desordenadas para esse aspecto. Empatias, né? Tem criaturas que de cara é empático com a dor, é empático com as dificuldades, né, que alguns têm, e outras criaturas não estão nem aí. Coragem, né? Tem muitas pessoas corajosas e que enfrentam, e já outras fogem, têm medo. Competência, né? Competência no que faz, competente, busca ser competente, já outros nem tanto. Comunicação eficaz, sabe se comunicar, né? Verifica se houve a comunicação, já outras acham que houve comunicação e não houve, né? Iniciativa, né? Tem criaturas que são iniciativas, chega, já toma a frente, vai e toca, seja uma casa, seja uma empresa, seja o que quer que seja, já outras criaturas, se não mandar, se não indicar, o caminho não vai. Dinamismo, como é que consegue criaturas dinâmicas e outras nem tanto? Precisão, a pessoa vai no ponto certo, outras desordenadas. Planejamento, criatura que sabe planejar, se planeja, e outros totalmente perdidos. Organização, criatura que são organizadas, né? Planeja, tem organização, e outros nem tanto. Autonomia, confiança em si mesmo, sensibilidade, respeito, paciência, né? Cordialidade, concentração. Todas aptidões pessoais que a gente percebe que uns têm mais, que outros têm menos, dando essa ideia que há desigualdade, né? Então, a direcionamento de Kardec é essa de aptidões. Tem gente, por que essa desigualdade se nós fomos criados no mesmo princípio? Né? Por que isso? É isso que chama a atenção de Kardec, né? Ou seja, criatura que tem aptidão para pintura, para cantar, para tocar instrumento, para encenar, né, para filmar, para guiar, né, para competições, pesquisa, costura, cozinha, questões financeiras, né? Ou seja, milhares, sem for listar, milhares e milhares de aptidões que a gente vai perceber que uns têm mais e outros têm menos, né? Ora, diante dessa constatação, Kardec vem e faz essa pergunta: por que não outorgou Deus as mesmas aptidões a todos os homens? Né? Por que todas as criaturas não têm essas mesmas aptidões? Será que Deus não deu? Eu quero a ajuda de vocês. Me explique aí. Vamos lá, vamos abrir o áudio e vamos tentar explicar por que
Deus não outorgou as mesmas aptidão a todos os homens. O Hélio respondeu, ele tem uma aptidão muito forte para descansar. Escreveu aí, acho que o áudio dele está ruim, ele escreveu. Mas dentro das aptidões, Deus criou todos os espíritos iguais, né? Mas as aptidões, é igual você falou, é uma coisa nata de cada um, né? Já vem, um se sobressai mais e vai se desenvolvendo. A partir de que o espírito vai se desenvolvendo, vão surgindo as aptidões através das oportunidades que tem. E nem todo mundo também pega as oportunidades que vem, né? Um é mais, né, tipo assim, vai cortar lenha lá, né, na época lá de cortar lenha, tem mais à disposição, e vai ver qual que é o lado que era mais fácil para fazer isso. Outro já não tinha tanto esse tipo de coisa, de se desenvolver, essa desenvoltura da própria pessoa mesmo. E aí, por essa própria vontade, que é a vontade mesmo de ir e de fazer, a pessoa vai, espiritualmente, vai se desenvolvendo cada vez mais, e depois vai ajudando aqueles que ficaram um pouquinho para trás. Então, pelo que eu entendi, não é porque Deus não deu, é a própria criatura que ainda não pegou, é isso? É isso mesmo? Não é que Deus criou simples, o espírito, né? E deixou, tipo, as oportunidades, que deixou para todo mundo. Tem pessoas que vão atrás, que se sobressai e vai se desenvolver mais do que as outras. Tanto a aptidão para o lado do bem como do mal, porque tem o livre-arbítrio, aí a pessoa vai escolher para onde que ela vai. Qual que é o caminho? Você vê dentro da sala de aula, um exemplo dentro da sala de aula, a mesma matéria que se passa lá para a terceira série. Vamos lá na terceira série. Na terceira série, o professor está na lousa, ele passa a mesma matéria. Tem uns que pegam com aquela facilidade e vai, e acaba até ajudando o professor depois a ajudar os outros que têm mais dificuldade. Que se sobressaem mais. Boa noite. Oi. Assim, Deus deu ou não deu as aptidões para a gente? Alberto, eu vejo assim, eu concordo até um pouco com Maria Aparecida. Nós nascemos, né, os espíritos nascem simples e ignorantes, mas através das experiências das encarnações e das situações também, no caso ela falou as oportunidades, e aí a pessoa vai desenvolvendo aquilo, né, e aí até pela necessidade daquela vivência ali. E aí, quando reencarna novamente, carrega alguma coisa, tanto que você falou que tem pessoas que é nato, né, já nasce com assim, uma sensibilidade de tal coisa. Então, eu creio que é isso, que é através das experiências, das reencarnações, das situações necessárias. Fala, Edina, vamos lá, nos explica aí se Deus deu ou não. Não, eu concordo também com as meninas. Agora, a gente sabe, Alberto, que cada um tem a sua individualidade, né? E como a gente vê que Deus ele nunca parou de criar, né? Como a gente já viu em outras questões. Então, assim, tem a ver também com essa maturidade do espírito. Então, uns ainda estão na fase da infância, outros estão na fase da adolescência, outros estão na fase adulta, outros estão na fase já digo assim, em termos de experiência. Então, aquele que está já lá naquela fase, vamos supor, né, de idoso, né, a melhor idade, então, assim, eu digo na questão não é da questão do encarnado material, mas estou falando na questão de espírito, né, da maturidade espiritual. Então, ele já adquiriu mais experiência, mais vivência, né? E é claro que tem questão também do aproveitamento das oportunidades também, né? Mas a gente sabe que uns estão na frente um dos outros por conta como se diz, dessa escala mesmo que cada um se encontra.
Mas a gente vê dentro da própria família, como Cida também colocou, na escola. Então, assim, a gente vê que na família, você tirar cada um, pegando a experiência de cada um, então a gente vê essa disparidade, né? Essa diferença, onde todos têm a mesma oportunidade de aprender, de ir para a escola, de ter uma profissão, né, de desenvolver sua aptidão, mas aí também a gente tem também o nosso livre-arbítrio, né? Então, uns, como se diz, ficam parados, como se diz, e aquele, às vezes, outro vai avançando. Muito bem. Fala, Wellington. Eita, seu áudio está complicado mesmo. Continua complicado o seu áudio, Wellington. E agora? Melhorou. Agora sim. Eu acredito que a aptidão, ela se desenvolve, né? Então, cabe a cada pessoa desenvolver. E aí vai desenvolver de acordo justamente com o que o pessoal acabou de falar aí, né? Com as experiências que tem e a forma que a gente pega e aceita essas experiências também. Porque tem gente que é submetido a mais ou menos o mesmo ambiente ali e uns desenvolvem algumas aptidões e outros não. Talvez alguns se revoltam mais com as dificuldades e tentam aprender menos com elas, outras pessoas já enxergam as dificuldades como uma forma de desenvolver de extrair algum conhecimento ali, desenvolver uma habilidade nova. Então depende de cada um dos espíritos também, não só aí do passar do tempo, mas a questão do exercício correto do livre-arbítrio vai ajudar no desenvolvimento das aptidões de cada espírito. É verdade. E percebo que essa pergunta ela entra com a premissa um pouco falha, né? Deus, né? Porque Deus não deu as mesmas aptidões a todos os homens, né? Muito derivado daquele pensamento corrente, ou de quem não comunga com as ideias espiritualistas, né, da imortalidade da alma, em que seria só uma existência, né? Por exemplo, eu tenho só uma existência, aí eu venho com a habilidade de música, né? Ou alguém tem uma habilidade de música, mas eu não tenho. Então dá a impressão que Deus não deu para mim, me criou e não me deu essa habilidade, né? Então não consigo explicar por que essa discrepância e desigualdade de aptidões sem a ideia da reencarnação. A gente não consegue, porque era como se Deus, se fosse só uma existência, Deus estaria jogando dardos, né? Olha, vou beneficiar você com a riqueza, né? Com a riqueza de habilidades para resolver problemas. Você, eu vou lhe dar uma possibilidade, né? Uma aptidão para os esportes. Você, habilidade para trabalhar em equipe. E assim sairia distribuindo, né, aleatoriamente essas aptidões. Ou seja, Deus deu a um, Deus não deu a outro. Se nós levarmos em consideração somente uma existência. Daí a reencarnação ela vinha como chave para a gente entender, e que foi o argumento, né, de Aparecida, de Janete, de Edna, né? Dizer que a criatura ela vai pegando, né? De acordo com o crescimento dela espiritual, ela vai se aprimorando. Uma existência ela aprende uma coisa, mas se especializa. Quando ela veio para uma outra existência, ela teria já esse patrimônio, né? Basicamente é o que vocês falaram. Então ela já traria inato que ela aprendeu em algum momento. Se não foi nessa existência atual, remete-nos à existência pretérita, né? Em outros momentos. Mas vamos ver, então, o que o Espírito de Verdade nos coloca. Ô, Alberto, só Fala aí. mas mesmo que, vamos supor, como você falou, da música, então você pode não ter nessa a aptidão, mas você pode já ter tido em outra e que ficou ali adormecida para que você possa desenvolver outra habilidade, né? Também, né?
Tem um carro narrado por Ivone Pereira, né? Um dos seus livros, acho que é Se Levaçando Além, ou coisa parecida, eu não sei bem qual o livro, eu só vi a história. Diz que ela conversava com Chopin, o espírito de Chopin, né? E que ele falava para ela que, na próxima encarnação, ele não viria mais, ou deixaria adormecido, né, essas habilidades artísticas, porque ele já tinha sido Elvídio, lá na Roma antiga, ele já tinha sido Michelangelo, não, Rafael Sanzio, Rafael Sanzio, se não me engano, acho que é, e um outro grande personagem, Chopin, né? E aí, então, ele já estava programando na próxima, na encarnação seguinte, adormecer esse lado para que ele não continuasse nas mesmas linhas. Ele precisava aprender outras coisas. Então, o espírito deixa adormecido, né, esse lado para que ele abra-se para novas perspectivas, novas aptidões para adquirir. Porque nós temos a tendência de insistir na mesma coisa, naquilo que é mais fácil para nós, né? Por exemplo, o Alberto gosta de humanas, né? Meus cursos tudo nas humanas, né? Quando chega a matemática, eu já fujo, né? Já não gosto. Em outros momentos, eu vou ter que encarar a matemática, né? Mas nessas agora eu estou fugindo um pouquinho. Vamos lá, vamos ver a resposta? Alguém tem mais uma colocação? Vamos ver qual é a resposta do Espírito de Verdade a essa pergunta de Kardec, que ele questiona por que Deus não outorgou, né, as mesmas aptidões a todos os homens. Então, ele responde assim: Deus criou iguais todos os espíritos. Então, ele remonta já a questões anteriores, né, que ele diz que Deus criou os simples e ignorantes, com a capacidade de aprender, né? Então, ele volta: Deus criou iguais todos os espíritos. Mas cada um deles vive há mais ou menos tempo. A ideia já levantada, né? Ou seja, tem espírito mais antigo e tem espíritos mais jovens. Por quê? Porque Deus criou e continua criando. Aqueles mais antigos, né, ou que foram criados antes, tiveram mais oportunidade, mais experiência, né? Então, ele vai dizer, cada um vive mais ou menos tempo e, consequentemente, tem feito maior ou menor soma de aquisições. Ora, se eu sou mais antigo, eu vivi mais, experimentei mais, a minha capacidade ou a minha gama de aptidões deve ser maior, devido às minhas experiências. Aquele que viveu menos, experimentou menos, a soma de aquisições ainda é pequena. Ele vai dizer, a diferença entre eles está na diversidade dos graus da experiência alcançada e da vontade com que obra. Então, a diferença dos espíritos, no que se refere a aptidões, né, está na diversidade dos graus da experiência. Então, se ele tem mais habilidade, tem habilidade de trabalhar em grupo, tem habilidade para música, ele tem habilidade para resolver questões financeiras. Então, se ele tem essa maior gama de habilidade, é porque ele já experimentou mais. Ele já tem um grau de experiência maior. E da vontade com que eles operam. Ele tem mais vontade de aprender. Às vezes não tem uma quantidade próxima de experiência, mas não quis aprender. É igual como a Aparecida coloca, está lá na mesma turma, lá na 3ª série. Tem uns que querem aprender e outros não, querem ficar brincando, correndo. Aqueles que querem aprender, eles vão avançar, vão ter mais experiência. Vontade, que é o livre-arbítrio. Estou lá na 3ª série. Né? O professor está passando a matéria e eu estou brincando, a minha vontade é de brincar. O livre-arbítrio, naquele momento, é de não querer aprender. Já o outro tem a vontade, o livre-arbítrio, de focar e ver o que está passando. E ele continua. Daí os se aperfeiçoarem uns mais rapidamente que outros. Quem tem mais vontade, quem tem mais boa vontade, quem tem mais interesse, vai aprender. Mesmo eu não entendendo matemática, mas se eu tiver boa vontade e interesse,
eu vou aprender matemática, né? O que lhes dá aptidões diversas. Então, quanto mais interesse, mais boa vontade, mais livre-arbítrio, né? Eu vou me aperfeiçoar mais rapidamente. E eu vou conseguir aptidões diversas, daqui eu não tinha. Não tinha aptidão na matemática. Se eu continuar, eu vou ter aptidão na matemática. Então, ele vai dizer, necessária é a variedade das aptidões. Aí ele entra num outro ponto. Olha, é interessante que tenha essa variedade de aptidões. Olha que legal. Porque cada um está aprendendo. Tem um que aprende matemática, outro física, química, que gosta, pesquisa, eletricidade. Né? Ele diz que é importante que isso, e é necessária essa variedade, a fim de que cada um possa concorrer para a execução dos desígnios da providência. Aquele que sabe mais, ensina o que sabe menos. A Aparecida já colocou. Aquele aluno que se esforçou, aprendeu, vai ajudar o professor na hora do aluno que não aprendeu, que não quis aprender no momento, vai ter. E aquele aluno vai ensinar. E assim ele vai concorrer para a execução dos desígnios da providência, no limite do desenvolvimento de suas forças físicas e intelectuais. Então, cada um que tem a sua habilidade, ele pode auxiliar os outros. O Alberto tem uma habilidade de falar e expressar determinado assunto. Outros não têm dificuldade, lê e não compreende. O Alberto vai lá e faz a interpretação que, às vezes, auxilia. Então, eu estou concorrendo por desígnio e essa diferença ou variedade de aptidões permite isso, que alunos de diversos níveis estejam na mesma sala, que no caso, é o planeta Terra, né? É uma grande sala de aula. Então, todos matriculados aqui em Karnak estão aprendendo. E ele continua, né? O que um não faz, outro fará. Assim é que cada qual tem o seu papel útil a desempenhar. Um não quis aprender, né, daquela dificuldade. Vai lá na frente, ele vai ter dificuldade. Aquele que aprendeu vai ensinar, vai auxiliar. Então, cada espírito tem o seu papel útil a desempenhar. Ademais, sendo solidário entre si, todos os mundos, né? Aí ele nos dá uma revelação, tá? Sendo solidário entre si todos os mundos, necessário se torna que os habitantes dos mundos superiores, que na sua maioria foram criados antes do vosso, venham habitá-lo para vos dar exemplos. Olha que interessante isso, gente. Aqui ele diz, olha, essa discrepância é necessária, né? Mas os mundos são solidários. Aquele aluno que está mais adiantado, que está em outro orbe, né? Em uma outra padrão vibratório, tem o conhecimento e, por exemplo, a Terra está precisando. Então, o que é ele? Ele é chamado, aquela criatura, aquele espírito que sabe um pouco daquele assunto, ele é chamado para fazer um curso, ou dar um curso na Terra. Então, ele vem de um outro mundo, reencarna aqui, para nos apresentar determinados conhecimentos. É o que nós vamos ver, por exemplo, lá no Renascimento, né? Na Idade Média, aqui do Renascimento. Contra os espíritos que foi trazido espírito de outros orbes, para trazer ideias renovadoras, para tirar as criaturas daquela idade das trevas. Então vieram pintores, né, escultores, literatos, né, que reencarnaram na Terra de outros orbes para fazer que avançasse, trazer conhecimento. E veio criaturas dominando as tecnologias, né? Aí vemos as grandes navegações, com as grandes navegações descortindo novos continentes, vai permitir que os ocidentais, né, os orientais, tivessem acesso a alimentos que não tinham lá. Por exemplo, o milho, a batata, né,
o chocolate. Os europeus não conheciam. Eles conheciam a aveia, o trigo, mas não conheciam o milho. Tá? Não conheciam a batata. Então, com as grandes descobertas, navegações, permitiu que houvesse um maior desempenho com essas aptidões para navegar, aptidões para chegar e desbravar. Né? Ou seja, espíritos de outros orbes vieram dar uma mão. E isso é muito maravilhoso, que a gente vai detectar, né? Um verdadeiro avanço tecnológico. Em 1906, Santos Dumont estava demonstrando que poderia se voar em um objeto mais pesado do que o ar. Até então eram balões, né? E ele mostra que era possível. Gente, menos de 70 anos, 1906 a 1969, né? Menos de 70 anos de Santos Dumont, nós conseguimos, na Primeira Guerra, fazer os aviões como armas, na Segunda Guerra também, né? E chegamos à Lua. Ou seja, alguém trouxe esse avanço de conhecimento, que nós vivíamos no lombo do cavalo. Então, quando ele nos apresenta isso, né, que os mundos são solidários, e habitantes de outros mundos superiores foram criados ano vós, vêm habitá-lo para vos dar os exemplos, trazer novos conhecimentos. Tranquilo? E há uma remissão à questão 361 nesse assunto. E eu coloquei ela aqui, olha, lá do Livro dos Espíritos, em que Kardec tinha questionado já ao Espírito de Verdade qual a origem das qualidades morais, boas ou más do homem. Aí o Espírito de Verdade responde, são do Espírito nele encarnado. Quanto mais puro é o Espírito, tanto mais propenso ao bem é o homem. Tá? Ou seja, se a criatura é boa, é porque tem um espírito bom. Se a criatura é muito inteligente, é porque tem um espírito inteligente. Se a criatura é cheia de habilidade, é porque tem um espírito que tem muita habilidade habitando ele. Vamos lá. Questão 805. Então, diante dessa colocação da solidariedade dos mundos, né, dos mundos habitados, e que os espíritos mais esclarecidos vêm para, de vez em quando, reencarnam neste orbe, ou assim como deste orbe encarna em mundos menos evoluídos, né, ele pergunta, passando de um mundo superior a outro inferior, conserva o espírito integralmente as faculdades adquiridas? Aí eu preciso da ajuda de vocês. O espírito vem lá de Júpiter, né? Ele traz todo o seu conhecimento, tudo que ele aprendeu, ele conserva isso, quando ele reencarna? Sim, conserva. Aí ele vai usar de acordo com a necessidade que ele vai trazer e da missão que ele veio a exercer no nosso planeta. Alberto, eu queria só fechar uma coisa que me veio na cabeça da pergunta anterior, que até as aptidões, é tão maravilhoso o que a espiritualidade faz dentro das aptidões, porque se já pensou se todo mundo quisesse ser médico, se todo mundo quisesse ser professor, então essa variedade das aptidões é uma coisa necessária, e cada tempo da nossa reencarnação aqui nessa Terra, a gente vai estar dentro buscando alguma coisa que a gente já não passou por ela ainda, ou às vezes passa várias vezes, e essa variedade é um complemento, que um vai complementar o outro. Verdade. O Wellington levantou a mão. Vai, Wellington. Eu ia falar aquela hora sobre a variedade das aptidões, né? Ela força os seres humanos a ter uma solidariedade universal aqui na Terra, por exemplo, nos outros planetas. Porque, justamente, para evoluir, tem que ter uma colaboração de diversas aptidões diferentes, né? Igual minha mãe acabou de falar aí, e eu estava refletindo justamente sobre isso hoje cedo, porque eu estava estudando aqui o livro. E se todo mundo tivesse a mesma habilidade, não ia desenvolver. Porque, por exemplo,
Imaginando dentro de uma casa, se você tivesse que você mesmo produzir o seu alimento, que produzir os equipamentos que você utiliza dentro da casa, dentro do seu serviço, vestuário e tudo mais, não teria tempo hábil para fazer mais nada. E ainda assim não ia dar conta de ter tudo que tem. Então tem que ter certas pessoas aplicadas em diversas coisas para que haja evolução da sociedade como um todo. Por exemplo, tem que ter aquele que sabe fazer medicamento, tem que ter aquele que sabe fazer equipamento eletrônico, aquele que mexe com tecnologia, aquele que entende de saúde, tem que ter aquele que sabe comunicar bem para passar informação, enfim. Tem que ter uma gama de variedades aí para que possa todo mundo caminhar junto, porque é muito limitado o que um espírito só, um ser humano só pode fazer sem ele depender de habilidade nenhuma de nenhuma outra pessoa. É verdade, é isso mesmo, né? Mas aí o espírito vem do outro mundo, ele conserva integralmente essas faculdades que ele aprendeu? Conserva, porque não retrocede, né? Não tem como retroceder, então ele tem. Ainda que seja em um estado latente, de acordo com a matéria que vai carregar ele ali naquela encarnação. Mas que no espírito ele tem aquelas habilidades aí, ele tem, as aptidões. Será? Vamos lá, eu estou aqui, eu sou mandado lá para a época dos neandertais, né? Eu tenho uma habilidade e que chegando lá eu vou conseguir fazer o que eu faço aqui? Será que eu vou lá nos Homens das Cavernas, chegando lá, eu vou conseguir o que eu faço aqui? Fazer o que você faz aqui, não, mas que você vai ter ideias e estimular quem está naquela situação com ideias mais para frente, mais evoluídas e colocar eles para caminhar mais rápido, sim, na evolução deles. Você não vai conseguir fazer o que você consegue fazer aqui por conta desse negócio que eu acabei de falar. Precisa ter outras pessoas no mesmo nível evolutivo com aptidão diferente para você conseguir ter uma estrutura para fazer o que está fazendo aqui agora. Por exemplo, vamos falar só da nossa reunião aqui. A gente tem que ter, se você voltasse lá para trás, você não ia conseguir passar essas informações numa íntegra para essas pessoas com menos capacidade, vamos dizer, intelectual, porque não teria formas, né? Não tem analogia suficiente de experiência deles para você utilizar até para se comunicar. Então, isso é o que limita. Mas as aptidões suas, você continua tendo. Por exemplo, o caso de Jesus. Ele veio com todas as... é um espírito que tem todas as aptidões dele, é limitado só pela carne. Mas nós não temos aptidão suficiente nem para entender Jesus ainda hoje, né? Mais de 2000 anos depois. Imagina na época. É verdade. Alguém discorda que nós levamos para onde a gente for, a gente leva o que aprendeu? O Alberto, o próprio Evangelho diz, fica guardado, né? É aquele que são os nossos tesouros que a gente conquistou e está lá, no guardadinho, que a traça não come e o ferrugem não consome, assim é que diz? Está lá guardado. Alguém mais? Concorda, discorda? Antes da gente ver a resposta do Espírito de Verdade. Vamos lá, gente. Falem que falando a gente está refletindo sobre a temática. Nós somos... o Espiritismo nos convida a refletir. Até para a gente romper velhos conceitos que a gente acha que aquilo é que é o correto. Quando a gente fala e depois de ver o que a gente falou, para a gente fazer essa... Opa! Será que está correto o que eu penso? Né? É bom a gente colocar para fora. Tá? Bom, então vamos ver o Espírito de Verdade. Perguntado se o Espírito mantém todo o conhecimento, ele diz que sim. Já dissemos que o Espírito que progrediu não retrocede. Tá? Então ele volta a reafirmar que não há retrocesso do Espírito. Se o Alberto está aqui, é convidado a fazer um curso lá com os Homens das Cavernas, tá? Vou passar uma temporada lá, então eu levo o que eu aprendi, eu levo. Tá? Por quê? Porque o Espírito não retrocede. Eu posso estacionar,
mas retroceder, não. Ah, mas lá nos Homens das Cavernas não houve um retrocesso? Não. Eu chegando lá, vou destoar daqueles habitantes nativos daquele momento. Eu vou estar com mais ideias. Vão surgir mais ideias que eles não tinham, que eu posso oferecer. Não vou saber de onde surgiu aquelas ideias, né? De construir um tacape, né? De colocar no fogo para um objeto, né? De fazer um chá, né? De uma folha. Não vou saber de onde, mas vou chegar lá e vai surgir a ideia, né? De botar uma erva dentro do alimento, de fazer um objeto. Né? Vai surgindo as ideias, de onde surgiu, né? Vai estar criando lá. Ensinar a fazer fogo. Então, vai levar, o espírito leva consigo o que ele aprendeu. Só que, como o Hélito fala, não tem analogia, não tem base. Ele vai ter que criar tudo do que ele possa criar com os objetos que ele tiver. Tá? Então, a gente leva conhecimento. Só que chega lá, não tem o aparelhamento que temos aqui, não tem computador, não tem internet para a gente fazer as consultas, verificar. As comunicações são muito falhas, né? As criaturas são brutas, embrutecidas, vai ter que conviver naquele meio. E ele fala, poderá escolher, no estado de espírito livre, um envoltório mais embotado, ou posição mais precária do que já teve. Porém, tudo isto para lhe servir de ensinamento e ajudá-la a progredir. Então, a gente pode sair deste plano, e é o que os espíritos nos falam, que é uma transição planetária, aqueles indivíduos que não se adaptam à mudança da Terra de um mundo de provas de regeneração, de provas de expiação para um mundo de regeneração, estão tendo suas últimas oportunidades. Ainda que a violência vai ser levado para mundos onde a violência é o império, né? Então, ele vai receber um envoltório mais embotado, uma posição mais precária do que a atual. Para quê? Para que ele aprenda e ajudar a progredir. Porque eu vou chegar lá no meio dos meus amigos, irmãozinhos lá das cavernas, né? Eu vou levar o fogo, eu vou descobrir a roda, né? Eu vou descobrir como fazer um arco com mais facilidade do que os outros. São os ensinamentos que a gente aprendeu. Ele remete, né, o tradutor aqui, a questão 180 do Livro dos Espíritos. E eu coloquei ela aqui para nós olharmos. Ó, o que é a questão 180? Fala do mesmo assunto. Ó, passando deste mundo para outro, conserva o espírito a inteligência que aqui tinha? Observe que Kardec fez essa pergunta lá atrás. Depois ele refaz de novo com outro aspecto. E a resposta é semelhante, né? Diz, olha, passando de um mundo, conserva o espírito da inteligência. Lá atrás ele fala, sem dúvida, a inteligência não se perde. Pode, porém, acontecer que ele não disponha dos meios para manifestá-la, dependendo isso da sua superioridade ou das condições que do corpo quer tomar. Se é um corpo de um australopiteco, né? Que a gente vai correspondência a um australopiteco. Eles não tinham desenvolvido a questão das cordas vocais, então a comunicação ia ser grutural. Então, eu queria falar, eu estando lá naquele corpo, mas a voz não sai. Eu queria passar as informações, mas não sai, não tem vocabulário ainda. Né? Por quê? Por causa do corpo que ele vai se manifestar. As condições do corpo que o espírito tomar. Mas a inteligência ele leva. O que ele aprendeu, ele leva. As aptidões, ele leva. Só vai ter dificuldade para se pronunciar, para fazer com clareza aquilo que a gente faz hoje. Né? E aqui a gente traz um exemplo do escafandro, né? Que é um equipamento de mergulho, hermeticamente fechado, que consiste em uma vestimenta impermeável, provida de um aparelho respiratório que permite o ser humano ser colocado abaixo a grandes profundidades. Então, basicamente isso.
o espírito é essa mente que está dentro deste corpo. Se tiver o ar, ele vai estar pensando e com todas as aptidões que ele tem. Joga ele lá em profundidade. Tá? Lá, ele vai sobreviver, ele pensa, ele tem as aptidões, porque a inteligência dele continua aprimorada. Agora, esse indivíduo que está lá, imagina que ele seja um hábil cirurgião. Ele aqui, ele é um cirurgião, né? Excelente no bisturi. Agora, com essa vestimenta, vocês acham que ele conseguiria fazer uma operação? E aí? Dá para fazer uma operação cardíaca usando essa vestimenta? Observe a luva. Não tem, né? Como? Ele não teria condição. Ele é um hábil cirurgião, ele sabe como fazer. Né? Ele teria condições de fazer a cirurgia? Não. Não tem, porque a condição do corpo que ele está usando não permite ele usar as habilidades. As mãos dele ali é fechada, a luva é grosseira. Então, o espírito que está habitando aquele corpo do australopiteco, do neandertal, do homem sábio das cavernas, ele é inteligente, mas não tem os equipamentos. Não tem faca, vai ser com pedra, né? Mas ele vai afiar aquela pedra ali, ele vai colocar no fogo, vai fazer equipamento. Ele não tem os instrumentos, mas ele tem as habilidades, está com ele. É nesse sentido que a gente pode entender ou fazer essa assimilação de comparação. Dentro dessa roupa existe um ser inteligente, um cirurgião, mas ele não pode demonstrar com essa roupa que ele está. E Kardec faz um comentário. Assim, a diversidade das aptidões entre os homens não deriva da natureza íntima da sua criação. Ou seja, não é porque Deus criou o indivíduo com habilidade para o esporte, o outro criou habilidade para o dinheiro, para descobrir, não é por isso que a diversidade das aptidões entre os homens não é da criação, mas do grau de aperfeiçoamento a que tenham chegado os espíritos encarnados nele. É o grau, gente. Se está lá nas cavernas, aqui à esquerda, embotado, sem conhecimento, né, é um tipo de habilidade. À medida que ele vai tendo experiência, ele vai se aperfeiçoando. E ele vai tendo maior gama de conhecimento. Então, a diversidade de aptidões não é da criação, e sim do aperfeiçoamento do espírito. E Kardec continua no comentário. Deus, portanto, não criou faculdades desiguais. Lembremos disso, Deus não criou um com habilidade, com um corpo bonito, com a inteligência primorosa. Não, ele criou iguais. Agora, ele permitiu, porém, que os espíritos em graus diversos de desenvolvimento estivessem em contato. Então, ele misturou tudo. Uns mais elevados, uns menos elevados, mais conhecimento, menos conhecimento, tudo misturado, para que os mais adiantados pudessem auxiliar o progresso dos mais atrasados. E também para que os homens, necessitando um dos outros, aí que o Elton falou lá atrás, né? Poxa, eu não vou produzir meu alimento. Tem gente que produz para mim. Se tem alguém que produz a minha roupa, os meus elétrons, meus equipamentos, meu alimento, eu vou ter tempo para desenvolver habilidade, para um estudo, para aperfeiçoar outras áreas. Então, para que os mais adiantados pudessem auxiliar o progresso dos mais atrasados e também para que os homens, necessitando um dos outros, compreendessem a lei de caridade que os deve unir. Então, tem a caridade moral, tem a caridade material, mas tem a caridade também intelectual, gente. Fulano tem dificuldade na matemática, eu sei um pouquinho, eu vou auxiliar, vou ser caridoso com ele. É uma oportunidade para que eu auxilie com minhas habilidades, minhas aptidões. E volta, né, aquela colocação lá da questão 100 em diante, a escala espírita. Né? Ou seja, está misturada aqui neste planeta espíritos de
segunda e de terceira ordem. Estão misturados. Então, os espíritos superiores, de sabedoria, de ciência, benévola, eles já tiveram muito mais experiência do que os espíritos puro, leviano, pseudo-sábio, neutros. Muito mais experiências. E tem mais conhecimento em sabedoria, mais conhecimento em ciência. O que é que eles fazem? Eles encarnam para auxiliar aqueles que sabem menos, como forma de caridade. Tranquilo? Alguma colocação? Oi? Deus é Perfeito, perfeito em tudo. Eu lembrei agora do que a gente estudou, pensamento e vida, cooperação, não é verdade? Cooperação, exatamente. A cooperação entre os encarnados é importantíssima, né? Um cooperando com o outro, auxiliando, né? A lei de caridade também. E aí, gente? Gostaram das desigualdades de aptidões? Perfeito. Então, a lei de igualdade ela não é abalada por essa desigualdade de aptidão, porque a origem é a mesma, depois a gente destoa, distancia, tá? E mais na frente a gente se une novamente. Quando a gente tiver todo o conhecimento, se tornar espírito puro, a gente se une, fica igual novamente. Mas o caminho, cada um vai pelo caminho mais longo ou menor. Beleza? Tranquilo aí? Então, vamos mudar de assunto. Ninguém falou nada, ninguém tem dúvida. Se não tem dúvidas, vamos mudar de assunto. Nossa leitora Fátima se encontra? Oi, Alberto. Boa noite, meus irmãos. Oi, minha amiga, seja bem-vinda. Agora é com você. Tá? Só lembrando, para quem está chegando, vamos entrar na segunda parte, que é o estudo do livro Os Mensageiros. A ideia é a gente bater todos os livros da série André Luiz. Nós já tivemos a belíssima oportunidade de analisar o livro Nosso Lar. Gente, foi maravilhoso. Tá? Agora nós estamos com o livro Os Mensageiros, o segundo livro da Lavra, de André Luiz, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Convido todos a lerem esses livros, porque ele vai complementar os aspectos apontados por Allan Kardec. Tá? Ele vem complementar e suplementar, e muitas das vezes, ao trazer mais conhecimento deste mundo espiritual que é tratado lá no livro 2, do Livro dos Espíritos. Então, André Luiz aqui é o personagem principal. Ele, segundo os estudiosos que buscaram saber quem era esse espírito, né, eles retratam como sendo o espírito de um grande personagem, um médico sanitarista que foi encarnado no Brasil, Dr. Carlos Chagas. Né? No início da obra, Emmanuel diz que foi necessário misturar, né, informações para que a gente não descobrisse quem era o personagem, esse médico famoso no Brasil, porque a família estava viva, né? Então poderia ter problema, como aconteceu com o irmão X, Humberto de Campos, que a família resolveu entrar na justiça pedindo direitos autorais das obras psicografadas por Chico Xavier. Né? Então, para resolver esse problema, foi dado um nome fictício, misturou-se, segundo Haroldo, duas encarnações do André Luiz, né? Logo lá em Nosso Lar, para ele misturar tudo para a gente não conseguir achar. Então, o pessoal é teimoso, conseguiu, de alguma forma, essas informações que seria o Carlos Chagas, e que, para muitos, Francisco Cândido Xavier tinha confirmado que era ele mesmo. Tá? Pois bem, André Luiz nos narra que se candidatou a fazer um curso de mensageiro lá na cidade de Nosso Lar. Esse curso de mensageiro não é só carteiro, tá? É para encarnar e trazer uma mensagem.
seriam mensageiros vivos. Ele aprende lá e vem para a Terra, encarna e vem colocar em prática. Então, ele frequenta essa universidade, ele é aceito pelo instrutor, né? E então o instrutor leva André Luiz e mais um outro companheiro de curso, Vicente, que eram os dois médicos, para uma viagem à crosta. Ele está narrando essa viagem. Estavam volitando, quando chegou na entrada da crosta mais densa, ele não conseguiu acompanhar o instrutor. Então, eles vieram a pé, resolveram caminhar dentro do umbral. E se aproximaram de um local que era um posto de socorro, que André Luiz descreve como um castelo medieval, né, de estrutura gigantesca, dentro do umbral, e que lá tem um ponto de socorro. Lá eles ficam, descansam, lancham, né, tomam banho, fazem a higiene, e resolveram pernoitar lá, nesse local, nesse castelo, porque haveria uma tempestade magnética nas redondezas que poderia comprometer a viagem dele. Então, eles estão lá para permanecer e iam ajudar nas obras que estavam acontecendo naquele posto de socorro. Era a forma deles aprenderem, tá bom? Então, eles decidem ficar e vão auxiliar a equipe de socorrista lá dentro, naquela região. E agora nós vamos entrar no capítulo 20, que é com você, Fátima. Tá certo. Capítulo 20, Defesas contra o Mal. Descemos as escadarias e, em frente dos muros altos, pude observar a extensão das defesas do soberbo edifício. Aquela construção grandiosa era muito mais importante que a de qualquer castelo antigo, transformado em fortaleza. Novamente no exterior, podia detalhar a visão panorâmica com mais exatidão. Reconheci agora que entráramos por um baluarte avançado, identificando a imponência da construção majestosa. Apresentava-se-me as linhas gerais com nitidez. Impressionava-me, sobretudo, as fortificações. Via a torre de mensagem, consagrada, por certo, ao serviço de resistência. O baluarte agudo, elevando-se acima dos fossos que deixavam transbordar a água corrente. A torre de vigia, esbelta e alterosa. Observei o caminho da ronda, a cisterna, as seteiras e, em seguida, as paliçadas e barracões, refletindo na complexidade de todo aquele aparelhamento defensivo. E as armas? Identificava ali a presença na maquinaria instalada ao longo dos muros, copiando os pequenos canhões conhecidos na terra. Entretanto, vi com emoção, no cume da torre de vigia, a enorme bandeira de paz, muito alva, tremulando ao vento como largo penachos de neve. O administrador... Só um instante, Fátima. Ok. Só um instante. Bom, gente, deixa eu mostrar algumas imagens para vocês, tá? Deixa eu parar aqui, depois a gente retoma. Para que vocês, essas palavras que eles fazem aí, ver se faz sentido para vocês, tá? Deixa eu colocar aqui. Pronto, vou compartilhar aqui. Aí, pronto. Ó, noções sobre o castelo medieval. Eu gosto da minha formação histórica, então eu gosto da arte, é maravilhoso. Fui lá em Portugal, a gente foi no castelo lá, uma coisa incrível, é emocionante. Então, basicamente, o castelo é isso aqui, tá? Que eles falam, é uma fortificação, uma fortaleza é uma fortificação. É uma cidade com muros altos, né? E normalmente eles colocavam um fosso e enchia de água para dificultar o quê? A entrada e as invasões. Então, botava água, né? Canalizava um rio, passava, ficava cercado para dificultar a entrada. Às vezes botavam crocodilos, jacarés, cobras dentro da água aqui para dificultar a tomada do castelo. Né? O castelo tem ponte elevadiça, quando subia a ponte, ninguém podia entrar.
as muradas muito altas, tá? Aí tem torre de mensagem, né? Onde ficava o correio, né? Para mandar, e assim sucessivamente. Nessa imagem aqui, que é uma maquete, né? Ele fala baluarte. Eles saíram pelo baluarte, ou seja, uma área protegida, tá? A mais avançada. Então, o baluarte tem os seguranças, os vigia em cima, que detectam a presença de quem estiver chegando ali. Então, é uma área protegida, em que ele fala que estava saindo pelo esse baluarte mais avançado. Ele fala em torre de vigia. Então, nessa maquete aqui, tem torres aqui, ó, uma lá em cima. Então, apresenta aqui 4 torres. Ó, tá? Ele fala no fosso. Em fosso é o quê? É esse local onde a água está, ao redor, é cavado um buraco bem grande e enche de água, o fosso. Seteiras são essas pontezinhas, essas brechas nas paredes aqui das torres. Não sei se vocês estão conseguindo ver com o mouse. Esses pontinhos mais escuros aqui, ó, são seteiras, tá? Barbacãs. Barbacãs são muros semelhantes a esses muros aqui, só que fica ao lado mais baixo, né? Que é como se fosse uma primeira área de defesa. Se avançar, eles pulam para... a defesa passa para essa parte mais alta, para as amuradas. Tá? Então, vamos lá. Baluarte. Então, é como se fosse a torre, tá? Essa área aqui, ó, tem o segurança e faz a vigilância, tá? O baluarte. Elemento de defesa situado nos ângulos de uma fortificação avançado em relação a ela e destinado a protegê-la, tá? É um local completamente seguro. Então, ele diz, olha, saímos pelo baluarte mais avançado, uma torre de vigia. Seteiras, ó, uma foto de uma seteira. Então, lá de fora, o indivíduo só tem esse ângulozinho pequeno. Mas quem está dentro, ó, tem um ângulo maior, ficava aqui atirando flechas, armava a flecha ou o rifle, carregava e vinha para cá e atirava. É uma forma de defesa. A cisterna é o quê? Dentro do castelo, ou dentro da fortificação, tinha que ter água. Né? Água da chuva, fazer um recipiente, né? Um reservatório, e as águas eram acumuladas ali para ser utilizadas. Animais, para gente. Né? Barbacã, são esses muros mais baixos. Tem as amuradas mais altas, esse murozinho mais baixo é o barbacã. Muro anteposto às muralhas de uma fortificação e mais baixo do que esta, construído nos castelos nas cidades medievais para defender o fosso, ou seja, o muro anterior a outro muro. Paliçada, né? Lugar cercado de estacas. Então, fora do castelo, daquela amurada do fosso, ainda tinha as paliçadas que cercavam, para dar mais áreas. Seria o primeiro ponto de controle, e ficaria os vigias ali. Se houvesse um ataque, não desse para defender as paliçadas, os soldados e a população recolhia para as amuradas, por Barbacã. Entrava na ponte elevadora e ficava defendendo ali. Se não desse para defender o Barbacã, subia para as amuradas. Então, todo um processo militar de defesa. Então, a paliçada, lugar cercado de estacas, barreira feita de estaca para a defesa de um posto militar, né? Ou terreno fechado, destinado a torneio, arena. Bom, era isso que eu queria mostrar a vocês, para que a gente consiga captar o verdadeiro sentido das palavras que ele vai colocando aqui. Né? Ele descrevendo esta fortificação, né? Que era um local gigantesco, uma fortaleza impressionante, segundo o André Luiz. Tinha as paliçadas, tinha os baluartes, tinha a seteira e tinha armas. Né? Ele fala aqui, e as armas? Né? Maquinaria instalada ao longo dos muros, copiando pequenos canhões conhecidos da terra. Mas ele percebeu que toda essa parafernália de defesa, ele olhou que a bandeira do castelo não era a bandeira de um senhor feudal, era a bandeira branca, bandeira de paz, que estava lá naquele posto de socorro.
demonstrando o quê? Que quem morava ali, ou habitava ali, não estava querendo guerra. Estava para cumprir a sua tarefa de socorro dentro do umbral, né? Mas aí você pode se perguntar, gente, para que essa fortificação, né? É o que vão explicar para André Luiz. Vamos lá, Fátima. O administrador percebeu a estranheza que se apossara de Vicente e de mim. Já sei a impressão que a nossa defesa lhe causa, disse Alfredo, detendo-se para explicar. Fixando-nos com um olhar muito lúcido, continuou. Naturalmente, não imaginavam necessárias tantas fortificações. Conforme veem, nossa bandeira é de concórdia e harmonia. No entanto, é imprescindível considerar que estamos em serviço que precisaremos defender em qualquer circunstância. Enquanto não imperar a lei universal do amor, é indispensável persevere o reinado da justiça. Nosso posto está colocado aqui, igualmente, como ovelha em meio de lobos. E, embora não nos cabe efetuar o extermínio das feras, necessitamos defender a obra do bem contra os assaltos indébitos. As organizações dos nossos irmãos, consagradas ao mal, são vastíssimas. Não admitam a hipótese de serem, todos eles, ignorantes ou inconscientes. A maioria se constitui de perversos e criminosos. São entidades verdadeiramente diabólicas. Não tenha disso qualquer dúvida. Um instante, Fátima. Veja só, esse castelo está dentro do umbral, tem toda um sistema de defesa, tem armas, né? E então André Luiz e Vicente, mas para quê, né? Isso é um posto de socorro. Por que armas? Por que canhões? Por que paliçada, fosso, água? Por quê? Né? Aí o administrador vai explicar. Né? Olha, nós estamos para prestar socorro, né? Mas precisa defender. Por quê? É um serviço colocado pela divindade ali, mas as criaturas que moram ali, que vivenciam ali, são criaturas, em grande maioria, que não quer socorro. Grande maioria que não estão ainda ligadas aos interesses e ao modo de viver que eles viviam, de saque, de violência. Ou seja, uma região dessa organizada que tem alimento, que tem medicamento, é alvo de ataque das falanges que tem no mundo espiritual. Alberto, tem crime organizado no mundo espiritual? Gente, claro que tem. Nós temos que parar com essa bobeira de achar que o mundo espiritual é um mundo de algodão doce, um mundo de nuvens. Tá? André Luiz vem e desmascara isso. Nós estamos no posto de socorro, a bandeira é de paz, mas o que ele fala? Nossa bandeira é de concórdia e harmonia. No entanto, é imprescindível considerar que estamos em serviço que precisamos defender. Eles estão socorrendo. Tem que produzir alimento, tem que produzir medicamento. Se for invadido, como é que eles vão prestar socorro, gente? Se os espíritos entrarem a qualquer hora bagunçando, quebrando, como é que eles vão prestar o socorro eficaz? Diz, olha, não estamos para a guerra, não vamos atacar ninguém. Mas se formos atacados, nós temos como nos defender. Aí ele coloca, enquanto não imperar a lei universal do amor, tá? Ou seja, no umbral, aqui, assim como na Terra, não tem a lei universal do amor ainda. Quando nós temos a nossa casa, o que nós fazemos? Fazemos o muro, colocamos portas com tranca, né? Janela, botamos grades. Por quê? Porque não impera ainda a lei de amor. Do mesmo jeito no umbral, no mundo espiritual. Tá? Então, não é questão de não confiar. É trabalho de Deus, os espíritos não vão mexer. Eu trabalho na casa espírita, os espíritos vão proteger a casa. Não. Epa, aqui vem dizer isso. Ó. Não é um trabalho do bem? Os organizadores da casa têm que proteger a casa.
Tem que instalar muros altos, tem que botar grade, tem que botar cerca elétrica e outros itens necessários, se caso houver, para defender o trabalho do bem. Tá? É o que nos coloca aqui, Alfredo. Né? Nosso posto está colocado, né, que ele diz, ovelha no meio de lobos. Não cabe a gente exterminar as feras, mas necessitamos defender a obra do bem contra os assédios e débitos do mal. Tá? Ou seja, lá na casa espírita tem que ter tranca, tem que ter grade. Porque vai ser assaltado? Pode ser assaltado. Tá? Às vezes o espírito devia proteger. Não, a tarefa é nossa. A tarefa desencarnada. Assim como é a tarefa do Alfredo, como era o gestor lá. Aí ele diz, não admitem hipóteses de serem todos ignorantes ou inconscientes. Os espíritos não são todos ignorantes e inconscientes, não. A maioria, olha só, se constituem de perversos e criminosos. A maioria que estão no umbral, perversos e criminosos. São entidade verdadeira diabólica. Diabólica aqui é no sentido de voltada ao mal, tá? Não aquela ideia do diabo lá da Igreja Católica, não, tá? Não tem, aí ele diz, eu não tenho disso qualquer dúvida. Tá? Ou seja, a organização de espíritos criminosos. A organização. Eles se organizam em falanges, né, para atacar, para fazer emboscada, para fazer pilhagem. Por quê? Gente, espírito que vive de pilhagem, de violência, de ataque, de furto, ao desencarnar, você acha que ele mudou? Você acha que ele se transformou quando ele morreu? Um segundo antes dele morrer, né, e um segundo depois dele morrer, ele é a mesma coisa. A morte não transforma a criatura como um passe de mágica, não. Se ele é violento, se ele vivia de saque, se ele vive de praticar o mal, ele continua do outro lado do mesmo jeito. Tá? Tranquilo aí? Vamos, Fábio. Vamos. Meu Deus, exclamou Vicente admirado. Mas por que se organizam deliberadamente para o mal? Não sabem, porventura, que todos os patrimônios universais pertencem à majestade divina? Não reconhece o soberano poder? Ah, meu amigo, falou Alfredo em tom grave. Fiz as mesmas perguntas quando aqui cheguei pela primeira vez. As respostas que tive foram incisivas e concludentes. Poderíamos, Vicente, formular na crosta as mesmas interrogações. Os criminosos que fazem as vítimas da guerra, os exploradores da economia popular, os avarentos, misérrimos, os sedentos de injustificado predomínio e os vaidosos cheios de fatuidade, sabem, tão bem quanto os nossos adversários daqui, que tudo pertence a Deus, que o homem é simples, usufrutuário dos divinos bens. Não ignoram que os antepassados foram chamados à verdade e às contas pela morte, e que eles seguirão os mesmos caminhos. Entretanto, atormentam-se na crosta como os verdadeiros loucos, amontoando possibilidades para a ruína e abusando das oportunidades mais santas. Aqui se verifica a mesma coisa. Querem dominar antes de se dominarem. Exigem antes de dar e entram em perene conflito com o espírito divino da lei. Estabelecido o duelo entre a fantasia deles e a verdade do Pai, resistem às corrigendas do Senhor e transformam-se esses desventurados em verdadeiros gênios da sombra, até que um dia se decida a novos rumos. Só um instante, Fábio. Okay. Então, aqui ele vai nos dizer... Vicente, ele ficou impressionado, né? Poxa, ele organizar para o mal. Porque na crosta, né? A gente não sabe que tem muitas vezes não sabe que tem
mundo espiritual, que funciona igual, né? Mas o espírito que está desencarnado, ele morreu, né? O Vicente diz, mas eles não se tocam disso, né? Aí Alfredo faz uma comparação. Diz, olha, eu também tinha essa impressão. Desencarnou, vai mudar tudo, né? Porque o espírito agora sabe que não morre, que toda aquela luta pelo dinheiro, pelo poder, teve que deixar tudo, né? Aí ele diz, olha, mas na crosta, o criminoso da guerra, exploradores da economia popular, os avarentos, sedentos e ficaram predominados, os vaidosos cheios de fatuidade. Eles sabem, tá? Eles sabem que vão largar, que vão morrer e que não vai levar nada. Aquela criatura que está roubando ou dinheiro público ou na rua, ele sabe que vai deixar tudo isso. Aquele que está guardando dinheiro, que não gasta nem com ele mesmo, né? E tocando, guardando, lá no fundo ele sabe que vai morrer e vai ficar para alguém. Né? Aquele que quer dominar, ele sabe que vai acabar isso. Tá? Que tudo pertence a Deus. Mas eles não ignoram isso. Todos morrem, né? E termina se arruinando as possibilidades que a reencarnação facilita. No mundo espiritual, ele diz, é a mesma coisa. Chegando lá, eles querem dominar. Né? De lá, eles querem usar força, poder, ele quer explorar do mesmo jeitinho, porque é o que eles faziam antes. Eles continuam na fantasia deles. Como eles não acham Deus, não encontram Deus, Deus não existe. Foi enganação. E a gente não morreu, não, isso é conversa, vamos atacar. E continua fazendo isso, se organizando. Tem cursos, eles têm a literatura falando que eles fazem curso de como obsediar, de como perturbar. E isso vai acontecer, se tornam verdadeiros gênios das sombras, malignos mesmo, né? Com grande conhecimento de como fazer o mal, até que um dia cansam, né? E então se decidam a novos rumos. Fátima. Intrigado com as profundas observações, perguntei, mas como explicar as bases de semelhante atitude? Na Terra, compreendemos certos enganos, mas aqui, o generoso interlocutor não me deixou terminar e prosseguiu. Na crosta, nossos irmãos menos felizes lutam pela dominação econômica, pelas paixões desordenadas, pela hegemonia de falsos princípios. Nestas zonas imediatas à mente terrestre, temos tudo isso em identidade de condições. Entre as entidades perversas e ignorantes, há cooperativas para o mal, sistemas econômicos de natureza feudalista, baixa exploração de certas forças da natureza, vaidade tirânicas, difusão de mentiras, escravização dos que se enfraquece pela invigilância, doloroso cativeiro dos espíritos falidos e imprevidentes, paixões talvez mais desordenadas que as da terra, inquietações sentimentais, terríveis desequilíbrios da mente, angustiosos desvios do sentimento. Em todo lugar, meu amigo, as quedas espirituais perante o Senhor são sempre as mesmas, embora varie de intensidade e coloração. Só um instante. Okay. Então, André, olha, na crosta tudo bem, né? Mas aqui, desencarnado, né? Vamos explicar que base eles usam, porque aqui a gente pode dizer que o preceito que eu comungo diz que não tem vida. Eu tenho que não tem nada do outro lado, eu tenho que aproveitar agora. Então, diante desse preceito materialista, eu quero tomar aquilo que eu não tenho. Mas, chegando do outro lado, está vivo. A criatura continua viva, ela sabe que não é mais do plano material. Né? Por que elas continuam?
né? Aí o dirigente vai dizer, olha, a luta é o quê? Dominação econômica, né? Você quer ter dinheiro, você quer dar vazão às suas paixões, você quer que seus princípios políticos, filosóficos sejam superiores. No plano espiritual, lá, principalmente no umbral, tudo isso acontece. Aí ele vai nos esclarecer, ó. Entidades perversas e ignorantes, há cooperativas para o mal. Eles se juntam, gente. Eles se juntam, esses espíritos perversos se juntam, se filiam para a prática do mal, para o saque, para a invasão, para a perturbação, para torturar as criaturas. Tá? Então, existe associação, verdadeiras falanges ou facções criminosas do outro lado. Se aqui existem facções criminosas, do outro lado também existem muito maiores. Então, lá tem sistema econômico de natureza feudalista. Ou seja, tem um senhor feudal que manda numa determinada área, que os outros obedecem a ele, que são servos. Lá tem baixa exploração de certas forças da natureza, ou seja, exploração do sexo, do vício, vaidades tirânicas, difusão de mentira, escravização, gente. O espírito delinquente, ele chega lá, ele é escravizado. Né? Aquele que é vicioso, viciado, não sendo uma pessoa má, mas ele deu vazão às paixões, ele passa a ser escravizado. Vai ser escravização para o sexo, escravização para as drogas, para incentivar as pessoas a praticar diversas matizes de vícios. São presos, as criaturas são presos mesmo. Doloroso cativeiro de espíritos falidos, imprevidentes. Não, paixões talvez mais desordenadas do que na Terra. As inquietações sentimentais, as perturbações, de tudo, só que num nível muito mais alto. Né? Desequilíbrio da mente, fico dementado, angustioso, desvio do sentimento. Ou seja, tudo que acontece aqui, acontece lá também. Tá? Só que a intensidade, às vezes, lá é maior. O tempo é maior. 20 anos, 30 anos como escravo ali, né? Como servo daquele senhor feudal, obedece às suas vaidades. O que ele mandar, o espírito tem que fazer. É escravo. Tá? Vai, Fátima. Alberto, faltam 4 minutos. Continua? Vamos ver aqui só a questão das armas. Tá. Tem muito? Vai ter muitas páginas, não? Tem 2 páginas e esse pouquinho. Então vamos ficar aqui, vamos deixar as armas para depois, né? Tá certo. Então, alguém tem alguma colocação sobre isso, sobre facções criminosas do outro lado? A base para que o espírito continue na delinquência, ele não abrir, não se esclarecer, desencarnou, ele abriu os olhos que existe outro mundo, que aí ele não morre. Alguém tem alguma dúvida, alguma colocação? Discorda? Acha que isso é ficção? Como é que é? Alberto, quando eu descobri isso, que me veio o conhecimento de que um espírito, nesse nível que a gente está falando aí, que você está colocando, desencarnava, eu ficava feliz, falava, nossa, acabou. Quando eu cheguei ao conhecimento que lá é pior ainda, eu falo, misericórdia, era melhor ele aqui do que do lado de lá. Quando você chega a essa noção, porque, olha, é complicado. Aqui ainda tem as limitações, do lado de lá, não. Isso, ou seja, quando alguém aparece nos jornais, morreu o traficante, morreu o criminoso em troca, aí a grande maioria aqui o quê? Aplaude, né? Sociedade CPF, né? CPF cancelada, né? Mas não é assim, não. Aplaude, né? Aí aparece... É isso, a criatura, se ele era violento, criminoso aqui, ele continua do mesmo jeitinho. Então. Mesmo jeitinho, né?
Já Aqui, pensou? aqui tinha a Que possibilidade de tristeza, ficar ligado ao corpo. Fala aí. que tristeza. É tristeza mesmo, é duro esse negócio aí. Pior ainda. Mas eu já pensava assim, melhor aqui do que lá, porque aqui a gente tem o controle, lá não tem não. Pesado, né? E aí, alguém desconhecia essa visão que André Luiz nos apresenta? Detalhes, gente, ele apresenta detalhes que Kardec não tem esses detalhes. Ele fala do mundo espiritual, ele fala do planejamento reencarnatório, mas André Luiz nos dá cidades, ruas, universidades, estudo. E nos outros livros ele vai nos dar a noção do corpo, que o corpo ele é planejado para cada um, cada criatura. Né? É uma literatura complementar e suplementar a literatura espírita. Mas a gente só vai ter um bom uso se a gente compreender Kardec. Porque a gente lê essa obra sem a compreensão de Kardec, a gente vê ela como algo de ficção. Quando eu li a primeira vez, era ficção. Isso não existe, não. Isso é lorota. Hoje eu já leio com as orelhas em pé. Gente, pelo amor de Deus, vamos melhorar aqui, porque o negócio é feio. Pronto? É essa noção que ele traz, porque ele traz para a realidade da gente, ele traz para o mundo da gente, né? Aí tira da fantasia. Tira da fantasia, né? Tira da fantasia. Botar os pés no chão. Põe o pé no chão mesmo. É uma coisa muito clara, não tem como você ter dúvida. E aquela ideia de Jesus, né? Os ensinamentos de Jesus fica muito mais claro. Né? Sim. Não reaja ao mal. Né? Se te obrigar a andar 1000 passos, 2000, se te roubar a capa ou a túnica, né? Se te bater a face, oferece a outra. Vem nesse sentido, vem reforçar essas ideias que é traçada do outro lado. Porque se eu deixar me levar pelo orgulho, alguém me bateu, me ofendeu, e eu avançar na criatura e machucá-la, né, eu vou entrar na mesma vibração. Né? Agora, se eu deixo para lá, se eu sou caridoso, eu esqueço essa violência, isso não vai fazer parte de mim. Né? Eu não vou estar, quando desencarnar, não vou estar direto ligado a essas falanges. Né? Porque muitas vezes a gente se torna criminoso devido a essa imprevidência. Né? Alguém me atingiu, me desrespeitou, eu fui lá e atingi a criatura com mais força do que aquela do revide, eu empurro, a pessoa bate a cabeça no meu fio, pronto, uma briga de trânsito, né? Empurra a criatura, ela cai, bate a cabeça e eu passo a ser um assassino. E me ensina. Né? Pronto, vamos encerrar? Verdade. Vamos. Aparecida, faça a prece para encerrar, por favor. Faço. Amado Mestre Jesus, queremos te agradecer por mais essa oportunidade e esse aprendizado maravilhoso, pois falastes aos nossos corações, às nossas mentes nessa noite, Pai. Ajuda-nos, ó Jesus, mais uma vez, nos intuindo sempre para o caminho do bem, do amor e da paz. Dai-nos a tua graça, Senhor, um repouso do sono tranquilo e reparador para cada um de nós, abençoando cada um dos nossos familiares, dando-nos a tua graça e preparando-nos, Jesus, para podermos cada dia mais colocarmos em prática nas nossas vidas as coisas que temos aprendido, Jesus. Conduze-nos, Senhor, pelo caminho do bem a cada dia. E ainda, Senhor, que diante da nossa pequenez, viemos, Jesus, muitas vezes a tropeçar. Ajuda-nos, ó Pai, e dai-nos graça para superarmos e vencermos a nós mesmos nessa luta constante de melhorarmos a nós mesmos, Jesus. Fica conosco mais uma vez, nós te pedimos a tua graça e a tua paz. Em teu nome, nós te pedimos e te agradecemos. Senhor Jesus, te agradecemos, agora e para todos sempre. Que assim seja. Assim seja. Obrigado, gente. Que assim seja. Obrigada, Boa gente. noite, gente.